Em nome de Deus, que Ele ali possa estar. Pedimos por todos os nossos irmãos de todas as religiões. Pedimos por todos os países que estão em guerra, que Jesus possa levar a sua paz. Pedimos também por todos aqueles que estão nos presídios do mundo inteiro, que Deus possa levar o dom do arrependimento e do perdão. Pedimos por todos os desempregados, por todos os doentes, aqueles que estão nos hospitais, estão em casa, aqueles que estão lutando contra o câncer e estão em tratamento. Pedimos ainda por todos os nossos irmãos depressivos, aqueles que passam pelas doenças da depressão, da esquizofrenia e tantas outras doenças que são físicas, doenças com cunho espirituais, mas ainda assim física. Pedimos também por todos aqueles que vieram clamar pelo socorro, pela mão do Criador. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Amém. Nós vamos começar como sempre. Eu vou pedir para levantar a mão todos aqueles que são católicos. Pode levantar que não está filmando vocês não, o padre não vai ver não. Qualquer coisa vem um padre hoje, ele mesmo perdoa vocês. Nós temos umbandistas aqui hoje. Temos a galera da Umbanda. Nós temos espíritas. Esse povo prolifera, hein? Nós temos evangélicos. Temos também. Cadê a manhã? Não vai levantar a mão não? Manhã se esconde, viu? Mas agora já era, todo mundo está sabendo. Aristeu já viu, viu? Temos outras religiões, candomblé. Temos candomblé. Temos budista. Jurema. Temos Jurema, que coisa boa. E outras religiões que eu não falei. Qual é? Seixenoê. E lá em cima? Messiânica, muito bem. Lá em Brasília tem um templo messiânico muito bonito. Então, que bom. Então, a gente viu... Eu esqueci de perguntar. Tem alguém que não tem religião? Tem bastante gente que não tem religião. Tem alguém ateu ou agnóstico? Não levantaram a mão não, né? Não está filmando, mas tudo bem. Primeiro eu quero dizer que hoje todos aqui são muito bem-vindos. Aqueles que têm, aqueles que não têm religião, aqueles que acreditam, que não acreditam. Vocês estão aqui hoje por um motivo. E esse motivo não sou eu que sei, não é o Fabinho, não é o Centro Espírita, é só Deus e você. Então eu quero agradecer a sua presença, eu quero agradecer o seu esforço de estar aqui. Quero agradecer ao Centro Espírita Irmã Gertrudes por fazer esse acontecimento, né? Esse evento acontecer, porque é muito importante. E agradecer a todos os artistas que vieram aqui para cantar para vocês. Quem quer forró mais tarde? Se vocês podem cantar forró no evento espírita? E pode, mas meninos, vocês estão demais, viu? Eu também acho, porque ninguém aqui é triste, né? Olha a chuvinha agora. Confiar na concha aqui que não tem nenhum buraco, né? Se aí em cima chover, vocês vêm aqui para baixo, viu? Então, bem, eu quero agradecer a todos e nós vamos começar hoje com esse convite que está além das religiões, para dizer que eu escolhi um tema específico para esse nosso primeiro encontro aqui de manhã. Eu estava pensando em como eu ia falar sobre isso, sobre além das religiões, mais do que eu já falei, mais do que eu já preguei, mais do que eu já demonstrei. E perguntando a vários espíritos que estiveram comigo durante essas semanas de preparação, eu perguntei para eles onde Deus cabe. Onde Deus cabe? Que religião Deus cabe? E eles disseram, eu não sei se eu vou para frente ou para trás. Deixa eu testar aqui, igual o cantor de rock. É porque se eu for
aquela chuva, o cabelo vai armar, entendeu? Foi sacrifício, já tive que passar a escova 2 vezes. Então, eu perguntei onde cabe Deus, em que religião Deus cabe. E eles foram unânimes em me dizer que Deus não cabe em nenhuma religião, mas Ele cabe exatamente dentro de um coração aflito. Deus cabe num coração aflito? Cabe, né? Mas Ele não cabe em nenhuma religião, porque Deus vai além das religiões. Essa nossa mania de nominar Deus, essa nossa mania de querer colocar Ele dentro de uma caixinha e denominá-lo, isso é o que nós fazemos. A espiritualidade é muito além de tudo isso. Deus não cabe dentro dos templos, Deus não cabe dentro da crença, da profissão de fé de cada um. Deus vai além de tudo isso. Deus vai muito além do que nós imaginamos. Então a proposta de hoje é a gente encontrar Deus onde Ele realmente está. O vídeo está pronto, Elaine? Olha aí como é que a gente dá um susto numa pessoa. Eu trouxe um vídeo para vocês hoje falando sobre isso. É uma mensagem do Inácio Daniel que fala o dia em que eu conheci Jesus. E eu queria que vocês assistissem esse vídeo porque diz muito a respeito de onde cabe Deus, de onde cabe os Espíritos. Quando eu conheci Jesus. Todos têm muita curiosidade a respeito das minhas encarnações, de como funciona a vida no plano espiritual e em que grau de evolução eu me encontro. Uma pergunta em particular é a mais realizada. Querem saber se conheço Jesus, se me encontro com Ele e se somos amigos. Hoje convido vocês a saberem do meu encontro com o Divino Mestre, das minhas sensações ao estar face a face com Ele e o que Ele me falou. A primeira vez que encontrei Jesus, ainda sequer conseguia entender o que acontecia naquele exato momento. Mas pude ouvir uma voz que dizia: pegue, seu filho é um menino. Como Jesus era doce, abraçava-me, beijava-me, colocava-me no colo e me chamava de amor. Seu olhar era límpido e sua face possuía 2 covinhas ao sorrir. Na infância, encontrei-me várias vezes com Jesus. Ele me ensinava a ler, escrever, a rezar e por vezes também me forçava a pensar nos atos indevidos. Como Jesus era doce, abraçava-me, beijava-me. Vários foram os encontros. Um dia, já labutando na roça, passei entre as ruas com a carroça e errei o caminho. Entrei em uma ruela com várias pessoas jogadas ao chão. Naquela época, a cidade era assolada por uma epidemia de uma doença que acometia a pele e demoradamente acarretava a morte. Parei um pouco a carroça, observei um casal que passava e sequer olharam para aquelas pessoas, simplesmente ignoraram a situação. Mas eis que logo depois chega Jesus. Sim, Jesus chegou, limpando as feridas e dando-lhes de comer e de beber. Trocava suas roupas e colocava um lençol embaixo deles, para que eles pudessem ficar mais confortáveis ao desencarnar. E aqueles doentes diziam: obrigado, Senhora, Deus te abençoe. A partir de então, eram recorrentes as minhas idas àquele lugar, e por imitação fazia tudo aquilo que presenciei. E então encontrei Jesus de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Olhava para Jesus a sentir fome, sede e dor, e pude ajudá-lo a carregar aquela cruz. Quando ia ao templo fazer as minhas orações, encontrava Jesus a receber todas as aflições, a escutar todos os pedidos, a perdoar todas as falhas e a abençoar a cada um. Passaram-se vários anos e de novo vi Jesus face a face, quando minha mãe, agonizando, desencarnava. No momento final, ela me deu um sorriso e ali vi Jesus penetrando no meu peito, concedendo-me a aceitação das coisas que eu não poderia mudar.
E então, no momento do meu desencarne, quando os meus olhos materiais se fecharam, acordo com um clarão que me cegava os olhos, mas que logo se tornava confortável. E de braços abertos, Jesus me abraçava e perguntava: surpreso em me ver? Eu respondi: não, em nenhum momento me abandonou. E eu tinha absoluta certeza que aqui também eu te encontraria. Jesus pode ter vários nomes, feições e modos diferentes de agir, mas ainda assim Ele te sustenta, ampara, ama e guarda todos os dias. E agora, quando me perguntam sobre isso, eu digo: conheço, convivo, amo e o chamo de meu melhor amigo. Porque é aí que nós encontramos Jesus. É nos necessitados, é naqueles que mais precisam. Jesus não pode ser limitado à teoria, Jesus não pode ser limitado a presenças, a títulos, às denominações. Se fosse tão fácil encontrar Jesus apenas pelo que nós falássemos e não por como nós agiríamos, iria ser de fato algo inexpressivo. E Jesus, Deus, é algo que não cabe em lugar nenhum. Ele cabe dentro de você. Você é o templo de Deus. E nesse momento, no coração mais aflito, no coração mais sofrido, aquele que aperta com a saudade, aquele que aperta com a decepção, aquele que muitas vezes se sente deixado de lado, é onde Jesus cabe. Não é porque Ele se apequena para caber dentro do seu sofrimento, é porque Ele te enxerga além desse sofrimento. Ele enxerga quem você verdadeiramente é. Ele enxerga aquilo que você está trazendo e aquilo que você tinha anteriormente e transformou. Eu muitas vezes me peguei pensando como as pessoas ficam tentando entender o que fazer com a sensação que se tem depois da morte de alguém. O que eu vou fazer depois da morte do meu filho? O que eu vou fazer depois da morte do meu ente querido? E eu acho que a gente nunca parou para fazer a pergunta certa. O que eu vou fazer com a vida que ele teve? Como eu vou me comportar com a vida que esse ente querido teve? O que eu vou fazer com a vida dele? Como eu vou abraçar aquilo, aquele que representou tanto dentro da minha vida? Hoje aqui não são corações entristecidos, são corações saudosos. Corações que se unem justamente para fazer Deus caber dentro deles. E é ali que Deus está. Já perceberam como todas as religiões, elas tentam explicar, elas tentam responder a frase mais comum de cada um de nós: onde está Deus? Onde está Deus quando existem as catástrofes? Onde está Deus na pandemia? Onde está Deus nos piores acontecimentos? Onde está Deus quando um avião cai? Onde está Deus nos acidentes? Onde está Deus quando aqueles que nós mais amamos, de forma repentina, descobrem uma doença e logo vão à pátria espiritual? Onde está Deus quando Ele precisava estar aqui comigo? Deus está onde sempre esteve, dentro de nós. Deus está conosco o tempo inteiro. Acontece é que nos momentos bons nós esquecemos dessa companhia e nos momentos ruins nós achamos que Ele não está. Existe um hino na Igreja Católica que eu acho que o nome é Pegadas na Areia, não é? No final desse hino você descobre que Jesus estava carregando aquela pessoa em sofrimento no colo. E é ali que Jesus está hoje na nossa vida, nos carregando no colo quando nós pensamos em desistir,
nos carregando no colo quando nós pensamos em deixar para trás tudo aquilo que o amor construiu. Porque nós vamos deixar que a morte destrua algo que foi construído com amor? Quem disse que o elo mais forte é a morte, um mero instrumento? O amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte que tudo. Por quê? Porque é ali que Jesus se encontra. Então todas as religiões procuram responder isso. Por quê? Porque são instrumentos. Então não importa a forma, não importa a etiqueta do lugar que você vai buscar a mesma coisa. Você vai buscar a paz prometida por Deus, você vai buscar o amor prometido pela espiritualidade, você vai buscar o consolo que Nossa Senhora te dá, você vai buscar amor. Então, em nenhum momento, o amor pode ser mais fraco do que a morte. E de repente você se pega pensando como por tanto tempo na sua vida você achou que ia encontrar Deus se limitando a títulos, se limitando ao modo que a outra religião se veste, às regras doutrinárias de cada religião. Até que um dia você se olha no espelho e diz: Ele sempre esteve aqui. Ele esteve aqui quando eu achei que eu não mais ia aguentar. Ele esteve aqui quando os humanos, sejam família ou amigos, me abandonaram na caminhada. Eu não estive só, porque eu cheguei até aqui. Eu estava pensando lá dentro, enquanto eu falava, com um senhor que estava aqui entre vocês, que era o seu Vilmar. Seu Vilmar veio assistir a palestra debaixo de chuva e com um cilindro de oxigênio que só iria durar até 11h30. Sabendo disso, eu pedi para que ele fosse me encontrar lá dentro enquanto as palestras aconteciam aqui. Porque o pai dele, que havia desencarnado, o seu Valdemar, pediu que eu pudesse dar um abraço nele. E ele foi. Ele me abraçou e ele me contou a história dele. Ele me contou que o médico desenganou ele e, estando desenganado, ele iria curtir a vida. Que a esposa queria que ele ficasse dentro de casa, mas que ele dizia para ela: não, eu não vou morrer como a minha mãe morreu, como meu pai morreu dentro de casa. Se eu estou no fim dessa vida material, eu vou aproveitar tudo que eu puder. E ele disse: eu vou à praia, ela nem vai acreditar que eu vim aqui hoje. E ali naquele homem eu encontrei Jesus novamente. Quantos de nós hoje aqui não pensamos na chuva, não pensamos no trânsito que a gente iria pegar, não pensamos que nós muitas vezes viemos de longe, para esse evento. E aí o seu Vilmar, com o oxigênio acabando, andando devagar, com toda a dificuldade do mundo, precisou nos dar uma lição que a gente esquece. Essa vida é única, ela é passageira e a passagem é rápida. Então, quando você deixa para amar amanhã, abraçar amanhã, beijar amanhã, ser feliz amanhã, você esquece que esse amanhã material pode não chegar. Esse amanhã material pode não acontecer. Aquela pessoa que você fez uma birra hoje e que você disse: não vou atender, eu vou bloquear, depois eu falo com ela, pode não estar nesse plano de forma física amanhã. E aí, além de enfrentar o luto, nós enfrentamos os sentimentos de remorso, de arrependimento e ter deixado para ontem o que eu poderia fazer hoje, acreditando que o amanhã iria chegar. É claro que a vida é eterna, que o espírito é eterno, mas se hoje você pode aproveitar da matéria física, da oportunidade física, de beijar, de abraçar, de perdoar, de estar junto, faça.
Porque depois fica muito tarde e muito mais difícil de se obter o perdão desejado, o eu te amo desejado. Em matéria espiritual, quando nós queremos trancar Deus e usar Ele em nosso nome, nós tiramos dele a maior essência divina, a onisciência, a onipotência e a onipresença. Nós não somos donos de Deus. Nós não podemos usar Deus como armas para perseguir, para matar, para humilhar, para usar de forma preconceituosa. Há um livro que só obriga você. Vou falar por quê. Cada religião tem suas regras. Grande parte e a maioria utiliza a Bíblia como fonte, como base. Mas vejam bem, a sua religião só obriga a você. As regras dela só obriga a você e não aos outros. E a forma como você enxerga essa religião e essa doutrina diz muito mais a respeito de quem você é do que realmente o que essa doutrina é. Quantas pessoas que sobem nos púlpitos e falam de amor, e pregam a caridade, e pregam o perdão, e depois estão apontando os dedos na internet ou fora, para a Umbanda, para o Candomblé, para o Espiritismo, para o Catolicismo, para o evangélico. Isso acontece. O problema é que nós ainda não acordamos para entender que todos somos irmãos. E essa fraternidade não se limita à religião que você escolheu. Inclusive, a espiritualidade não se limita à religião. Quando eu perguntei se tinha pessoas que não tinham religião aqui, é justamente por isso. Você pode ser espiritual, você pode ser evoluído sem sequer ter tido uma religião nesse plano. Com essas brigas, com essas discussões, com essas guerras travadas em nome de um Deus, que não é o Deus que nós louvamos, porque esse Deus é só amor, o que nós estamos conseguindo não é unir pessoas, não é unificação de religiões, é mostrar os nossos defeitos, é mostrar as nossas imperfeições enquanto seres humanos. Seria tão bonito se a gente aprendesse a reconhecer no outro o amor de Deus. Porque Jesus não pediu grande coisa. Jesus não te pediu que você pudesse voar. Jesus não te pediu que você atravessasse o mundo a pé. Jesus só te pediu uma única coisa: amai-vos uns aos outros. E será que nós estamos fazendo isso a contento? Será que nós estamos honrando o instrumento da religião que nós escolhemos? Será que quando eu sair daqui hoje, eu vou lembrar de tantas outras pessoas que eu preciso perdoar, que eu preciso amar, que eu preciso abraçar? Será que eu vou esperar encontrar Jesus no domingo na igreja, na quarta no centro espírita? Ou será que eu vou sair daqui hoje sabendo que Jesus caminha conosco? Será que eu vou sair daqui hoje entendendo que Jesus não é um brinquedo? Jesus não é uma arma. Jesus é a fonte divina de tudo que há neste plano. Você vai dizer muito mais sobre a sua religião pelos seus atos, cada um segundo as suas obras. Ninguém vai te questionar lá no plano espiritual qual é a religião que você frequentava, qual é a orientação sexual que você tinha aqui no plano terreno, qual era o partido político. Isso é que não vai mesmo, né? Mas nós estamos entrando num ano muito difícil, não estamos? Num ano onde a gente tem que aprender e exercitar que religião é religião, espiritualidade é espiritualidade e política é política. Claro que a política é importante, mas ela é importante para procedimento social, para vivermos em sociedade. Se nós já fôssemos evoluídos o suficiente, nós precisaríamos ser governados por outro homem?
Então a política existe ainda justamente pela nossa incapacidade de amar o outro, de respeitar o espaço do outro, de fazer as coisas corretas sem ter uma lei me obrigando, de usar o meu bom senso e a minha espiritualidade. Portanto, política não pode separar família, política não pode separar cristãos, política não pode ser arma. As nossas bandeiras devem ser de união, de amor, de paz. Use esse instrumento social como cidadão para escolher aquele governante que realmente encaixe nos seus conceitos. Mas respeite a escolha do outro. O que o outro vive pode não ser a sua vivência. Na religião, a mesma coisa. A experiência com Deus é única e particular. E sendo única e particular, só pertence a você. A forma que você vai a Deus diz respeito a você. Respeite a religião, a fé do outro. Respeite como o outro quer caminhar dentro dessa espiritualidade. E espiritualidade é igual à religiosidade? Não. Religião é um instrumento. Eu posso sair daqui agora andando na chuva até o hotel onde eu estou. Eu posso ir de carro até o hotel. Eu posso ir de bicicleta e eu posso ir de moto. Agora, de carro eu vou mais confortável, não vou? Só que tem algumas pessoas que gostam de bicicleta e não tem problema com a chuva, então elas preferem a bicicleta. E algumas pessoas preferem a adrenalina da moto e tá tudo bem. Tá tudo bem, é a forma como ela vai chegar lá. Mas o destino final é o que importa. Qual é o nosso destino final aqui hoje? Recebeu uma carta? Eu li o pensamento de vocês, viu? É também receber um recadinho, não é? Quem não quer? É também, não vamos também, né? Mentir. Mas nós viemos aqui hoje para ter um dia de paz, de espiritualidade. Nós viemos buscar espiritualidade. Quando você vem buscar um recado de um ente querido, você veio buscar a espiritualidade. Você veio buscar o amor, você veio entregar a saudade, e tudo isso é recebido por Deus e pela espiritualidade. Para começar os recados, porque serão o dia inteiro, né? Já que eu não trabalho com recado em hora marcada, viu? Chegar aqui e me perguntar, que hora serão os recados? A pessoa já estava doida para ir para outro lugar. Maíra, me diga logo que horas serão os recados. Porque aí eu já me organizo aqui. Não tem como eu saber. Só tem como eu saber quando eu vou dando esse